Aula de número 66, capítulo 13, o subconsciente e as maravilhas do sono. O Dr. José Pomur vai nos ensinar como que nós podemos realizar projetos enquanto estamos dormindo, como que nós podemos usar técnicas, ferramentas para nos auxiliar nesse processo. Existem profissionais que trabalham com interpretações de sonhos. Jung fazia isso com muita precisão, Freud fez isso. E tem terapeutas que trabalham exatamente com essas técnicas. A Bíblia está repleta de significado dos sonhos. O Dr. José Pomur vai nos auxiliar nessa jornada. Então vamos juntos. Na página 185, não, errado, página de número 183, seria essa página, não é enumerada, mas é o capítulo 13. Dormimos mais ou menos 8 em cada 24 horas. Ou 1/3 de toda a nossa vida. Vamos pensar, nós temos uma vida e nós dormimos 1/3 dela. Esta é uma das leis inexoráveis da vida. O sono é uma lei divina e muitas soluções de problemas nos ocorrem enquanto dormimos profundamente. Muitas pessoas defendem a teoria de que ficamos cansados durante o dia, dormimos para dar descanso ao corpo e que um processo de separação ocorre quando dormimos. Há nisso um grande mal entendido. Coisa alguma descansa durante o sono. Vamos pensar sobre isso? Muitos profissionais, muitos autores defendem que nós descansamos quando dormimos. Que há uma separação enquanto o nosso corpo está na cama, nós descansamos. Coisa alguma descansa durante o sono, ele afirma. O coração, pulmão, todos os órgãos vitais funcionam enquanto dormimos. Se nos alimentamos antes de dormir, o alimento é digerido e assimilado. A pele secreta suor, unhas e cabelos continuam a crescer. De idêntica maneira, o subconsciente jamais descansa ou dorme. Está sempre ativo, controlando todas as nossas forças vitais. O subconsciente jamais dorme, ele está sempre controlando as forças vitais. Imagina se enquanto nós dormimos, o nosso estômago parasse de funcionar. O que vocês acreditam que poderia acontecer? Imagina que o subconsciente esquecesse de dar o comando de nós respirarmos enquanto nós estávamos dormindo. O que poderia acontecer? Aliás, o que às vezes acontece quando as pessoas dormem? Unhas e cabelos continuam a crescer. De idêntica maneira, o subconsciente jamais descansa ou dorme. Está sempre ativo, controlando todas as nossas forças vitais. O processo de cura ocorre com maior rapidez enquanto dormimos, porque nesse caso não há interferência da mente consciente. Respostas notáveis nos são dadas enquanto dormimos. Gente, eu tenho sempre uma experiência com base no que o Dr. José Pomur está falando. Sempre quando eu estou com dor de cabeça, eu procuro dormir. Sempre quando eu acordo, ela já passou. E isso é uma realidade. As pessoas dizem assim, mas eu não consigo dormir. Não consegue porque você não dá o comando. Quando você está dormindo, você não sente dor. A menos que você já dormiu com aquela informação. E não é que esse processo de cura acontece. Um exemplo, um osso está quebrado. Você dorme, quando você acorda, o osso está lá colado. Não é disso que ele está falando.
Ele está falando que você, enquanto dorme, você pode ter essa cura com mais rapidez. Ou até mesmo fazer cura durante esse momento do corpo estar ali na cama, quando nós digamos que ele está descansando, mas todos os nossos órgãos estão funcionando perfeitamente. Se um parar de trabalhar, dá aí um problema sério, né, com a nossa saúde, tanto emocional, espiritual, psíquica e física. E por que eu estou dizendo isso? Imagina que você tem uma morte súbita enquanto você está dormindo. Sua alma volta para o corpo e ele não está mais animado. Ele parou de funcionar. Então, se os nossos corpos estão interligados, se um tem uma alteração, vai alterar tudo. Lembra da água do lago, quando você joga uma pedra e altera toda a vibração do lago? O nosso corpo não são diferentes. Página 184. Por que dormimos? O doutor John Bigelow, um dos primeiros cientistas a realizar um estudo profundo do sono, demonstrou que à noite, enquanto dormimos, recebemos impressões constantes através dos nervos sensoriais conectados com os olhos, ouvido, nariz e pele. A rede neural do cérebro permanece também extremamente ativa. A pesquisa levou-o a uma conclusão que corresponde estreitamente às informações contidas nesse livro. Disse ele que dormimos principalmente para que a parte mais nobre da alma se una por abstração com a nossa natureza superior e se torne participante da sabedoria e da persistência dos deuses. Interessante, né? Ele diz que nós dormimos, a função principal de nós dormirmos é para a gente conectar com essa parte mais nobre da nossa alma, para ela unir, né, por abstração com a natureza superior daquilo que nós somos. Então, isso confere com o esoterismo, com os místicos, com o pessoal esotéricos da Índia. Ele diz que nós temos uma alma e um espírito. E se essa parte mais nobre, sempre temos numa casa, vou usar uma analogia aqui, sempre temos na nossa casa um lugar que é mais nobre. Tem aquele quarto melhor, ou a cozinha, tem sempre um canto da nossa casa que ele é mais aconchegante. A nossa alma também. A nossa alma também tem essa parte. Acredito que tudo tem, né? Nós temos uma parte mais luminosa, temos uma parte do nosso corpo que nós achamos mais bonito, temos uma parte em nós, seja o intelectual, o espiritual, o emocional, mais equilibrado, mais nobre, mais refinado. Tem pessoas que têm um gosto muito refinado para joias. Ele sabe combinar ali uns acessórios. Tem pessoas que é um desastre. Tem pessoas que têm uma habilidade inata para se vestir elegantemente. Tem pessoas que nem com dinheiro, nem com... ele não consegue se ajeitar, parece que meio que desconfigurado. Não sei se vocês já perceberam isso, se não, fica uma dica para vocês observar como que é esse colocar do Dr. Zeppenburg. Nós temos uma parte mais nobre da nossa alma e nós temos uma parte mais nobre em tudo. A nobreza, ela significa beleza, ela significa refinamento, e não é só de uma parte, é em todos os sentidos nós temos essa nobreza em nós. Prece, uma forma de sono. Durante o dia, a mente consciente enfrenta aborrecimentos, conflito e discórdia, e precisa poder abstrair-se
periodicamente da prova sensorial e do mundo objetivo e comungar com a sabedoria interior da mente subconsciente. Pedimos orientação, poder e maior inteligência em todos os aspectos da vida. Você poderá superar todas as dificuldades e resolver seus problemas diários. Se nós pedirmos orientação e maior inteligência, essa parte que nós realmente somos, Dr. Joseph Murphy diz que nós resolveríamos muito dos nossos problemas, porque a intuição, ela é inata a todo ser humano, mas nós precisamos tirar o lixo, nós precisamos tirar as impurezas, nós precisamos elevar a nossa consciência para poder ouvir essa voz silenciosa que o próprio Cristo nos diz através da Bíblia. Essa abstração regular da prova dos sentidos e dos ruídos e confusão da vida no dia a dia é também uma forma de sono. Isso é, você adormece para o mundo dos sentidos e acorda para a sabedoria e o poder da mente subconsciente. A meditação. Pessoas que são extremamente equilibradas, é uma meditação diária. Ela não precisa estar lá parada, fazendo A própria Buda, por exemplo, fazia isso, Jesus fazia isso, mestres tibetanos fazem isso. Os mestres da Índia sempre têm essas práticas diárias. É nós desligar para o mundo externo. Gente, uma das coisas que a gente precisa fazer, principalmente ficar cuidando da vida alheia, ficar vendo o que o outro está fazendo, seja da nossa família, nós querer ser catequista da vida dos outros, seja filho, seja não sei quem. Ah, mas por que você está fazendo errado? Ele não pediu a sua opinião. A hora que ele te pedir a sua opinião, aí você se torna um terapeuta e recebe para isso. Antes disso, você não tem o direito. Então, nós precisamos aquietar para os sentidos exterior e voltar para o sentido interior, que nós vamos silenciar para o mundo externo. Essa é a prática que nós recebemos, que é o sono. Quando nós conseguirmos fazer isso consciente, nós não precisamos dormir mais. Na Índia, existem vários mestres que não dormem, porque eles silenciaram para o mundo. Quando nós fazermos isso, nós vamos entender por que eles fazem tantos milagres. Efeito surpreendente da privação do sono. A falta de sono pode tornar-se irritável, triste e deprimidos. Para ser sadio, o ser humano precisa de, no mínimo, de 6 horas de sono. 6 horas. A maioria das pessoas precisa de mais. Os que pensam que pode passar com menos sono estão enganando a si mesmo. Pesquisadores médicos que estudaram os processos do sono e das suas privações observaram que a insônia grave, em alguns casos, procede de colapso nervoso. Creio que até a maioria, né? Lembra-se, você é espiritualmente recarregado durante o sono. Sono suficiente é fundamental para termos alegria e vitalidade. Por que nós precisamos dessa quantidade? Porque nós não conseguimos fazer isso durante o dia. Pessoas que fazem esse processo, essas pausas durante o dia e como se ele tivesse esse sono para ele revigorar, eles não precisam tanto de dormir à noite, porque isso aí já é substituído.
Vamos pegar um exemplo novamente, usar uma analogia. Você precisa tomar 2 litros de água por dia. Se você dividir ele no dia, você não precisa tomar os 2 litros de uma vez, mesmo porque é muito difícil a gente conseguir tomar 2 litros de água de uma única só vez. Por isso que nós dormimos 6 horas, 8 horas por noite, porque nós temos essa necessidade. Por isso que criança, quando nasce, eles têm esses intervalos dia e noite, dia e noite, dia e noite. Dificilmente um bebezinho vai dormir durante a noite toda. Ele vai fazer esses intervalos de dormir, acordar. Por isso que a gente tem uma adaptação difícil quando nós temos criança, porque à noite a gente vai ter que levantar para ter esse cuidado, para nutrir eles da necessidade, até ele ser educado para dormir a noite toda e ficar acordado durante o dia. Alguns especialistas nessa área até diz que isso não é saudável para o ser humano. Nós deveríamos fazer isso durante o dia. Nós deveríamos ter esse intervalo de dormir de dia, acordar e fazer esse processo a mesma coisa à noite. Página 185. Precisamos de mais sono. Uma das maneiras de descobrir por que necessitamos de sono é examinar o que acontece quando dele somos privados. Em 1964, um garoto de 17 anos chamado Randall Gardner decidiu que seria mencionado no Guinness Book of War. Manteve-se acordado durante 264 horas. 11 dias completos, exatamente posteriores, demonstraram que ele não sofreu danos permanentes. Contudo, durante o tempo em que permaneceu acordado, deterioraram-se todos os seus processos mentais. A voz tornou-se embolada, sofreu colapso de memória. Nas últimas horas, começou a ter alucinação. Entendeu? Foi uma coisa que foi forçada, não foi uma coisa trabalhada construtivamente com os mestres que fazem a meditação, porque a meditação, ela nutre. Ela substitui o sono até mais do que o próprio sono. A maioria das pessoas com insônia crônica não chega a esse extremo, mas pode sofrer também de efeitos graves, gente, principalmente a irritação. A mudança de humor de quem não dorme é insuportável para ele e para quem convive com ele. De acordo com o Departamento Nacional de Segurança de Tráfego, nas estradas, nada menos que 200 mil acidentes por ano relaciona-se a problema do sono. Um motorista em cada 5, no mínimo, já cochilou ocasionalmente no volante. Como resultado, motoristas correm de 5 a 10 vezes mais risco de ter acidente à noite do que durante o dia. Realmente os acidentes acontecem. Não é que não aconteça durante o dia. Uma pessoa que ficou a noite inteira acordada, claro que de dia ele vai ter sono e ele vai ter acidente. Isso é óbvio. Precisa nem fazer uma observação. Mas a pessoa que está, principalmente quem não tem costume de trabalhar, de dirigir à noite, pega um serviço à noite, arruma um serviço à noite, começa um trabalho durante a noite. As primeiras noites é um caos, é desesperador, vai acostumando, mas não é uma coisa que nós temos como hábitos. Claro que tem pessoas, eu, por exemplo, tenho muito hábitos noturno, mas não é a noite inteira. Eu tenho até um determinado período da noite que eu tenho uma produção melhor. Isso é uma configuração no meu mapa de nascimento. Experimentos com voluntários demonstraram que o cérebro cansado anseia tanto por sono que sacrifica qualquer coisa para tê-lo.
Após apenas algumas horas de perca de sono, o sujeito do experimento começaram a ter cochilos passageiros, denominados lapso, ou microsomos, que acontece na frequência de 3 a 4 horas, quando ocorre exatamente como no sono. Autêntico. As pálpebras se fecham e diminui a frequência das ondas cerebrais. No início, os lapsos duram apenas uma fração de segundo, aumentando o número de horas de perca de sono, porém os lapsos ocorrem mais vezes e duram mais, chegando a 2 ou 3 segundos, mesmo que o voluntário estivesse pilotando um avião. Em meio a uma tempestade, nem assim poderia resistir esse microsomos desse segundo de valor inestimável. Que interessante. Vamos lá raciocinar sobre isso. Lembra que ele falou no parágrafo anterior que o sono é tão importante que nós arriscamos até a nossa própria vida para tê-lo. Ele diz, no meio de uma tempestade, você pode estar no volante, você pode estar pilotando um avião que ele vai começar a durar em fração de segundo e depois ele vai aumentando. Ele vai aumentando a quantidade de vezes que você vai ter nesses lapsos, esses cochilos, e na medida que as horas de sono vai aumentando, que você não tenha ali o tempo que você ficou sem dormir, ele aumenta, você vai tendo esses cochilos com mais frequência e eles vão durando mais tempo. E por quê? Né? Ele diz que nós necessitamos, não é bem desse descanso, nós precisamos conectar com essa parte nobre da nossa alma. Nós não podemos ficar muito tempo longe dela. É como se nós tivéssemos um mentor. E quando nós estivéssemos num momento muito de decisões ali, nós fazemos qualquer coisa para ter esse contato com ele, pagamos qualquer preço, porque nós entendemos que ele é uma pessoa nobre e que ele vai nos ajudar. Exatamente é isso. Eu estou fazendo uma analogia, gente, para a gente entender, porque é uma coisa muito abstrata, muito complexa. As pessoas falam, mas eu não sinto sono, eu não tenho tanta necessidade de dormir. Comece a observar os seus comportamentos, comece a observar seus valores, seus princípios, o que você entende como nobreza, como não nobreza, como valores. Faz uma análise. Observa pessoas que não dormem, como que é o comportamento dela, como que é o humor dela, como que é a vida espiritual dela. Essas informações são muito importantes para nós avaliar a importância da nossa própria natureza. Quando nós observamos isso, nós começamos a ter mais experiências conscientes no nosso dia a dia. Nós precisamos respeitar o nosso corpo. O próprio Cristo diz que é o templo de Deus vivo. Se você tem uma casa, você vai cuidar dela, você não vai deixar o lixo, você não vai deixar sujeira. Por quê? Porque você precisa cuidar desse templo para que você tenha ali mais tempo de vida desse corpo. Independente seja uma casa. O cuidado daquilo que você se tem, tanto no aspecto físico como no aspecto do nosso corpo, das partes mais abstratas. O sono é uma coisa física. Quem não percebe que uma pessoa está dormindo? Então nós avaliamos muito essa questão do comportamento, de uma vida, como que é a vida cotidiana dessa pessoa, o que ela prioriza na vida dela. Ela tem uma disciplina rigorosa, ela tem uma alimentação, ela tem o quê? Tem pessoas que só têm isso na parte física, tem pessoas que negligenciam a parte física e vai só para o espiritual. Também não é uma coisa que tem equilíbrio. Então nós precisamos observar. Faça essa observação, comece a observar mais pessoas que têm uma vida bem disciplinada. Às vezes a pessoa dorme um pouco mais tarde e acorda um pouco mais tarde, porque aquela conexão dela ali na parte da manhã é uma conexão que ela tem com essa parte mais nobre. Outras pessoas é no início da noite. Isso é tão necessário para ela. Os sonhos das pessoas, qual é o horário que as pessoas têm mais sonhos?
sonhos lúcidos. Gente, isso é extremamente importante. Isso faz parte da nossa vivência espiritual. Essas experiências são espirituais. Nós somos seres espirituais vivendo em corpos humanos. E nós encontraremos a nossa próxima aula. Beijo de luz. Até lá.